Hoje, dia de ceia, geralmente a gente fala a respeito da crucificação de Cristo, fala sobre a mesa da ceia, mas eu creio que às vezes não fica muito claro, né? Então a minha missão hoje é ir um pouco mais a fundo com você e a gente entender, à luz do que Paulo escreve para a igreja de Corinto, aquilo que a ceia ela verdadeiramente representa para mim e para você. Então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia, a Iris vai projetar na NAA, por favor. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A gente vai ler do verso 17 em diante. Quem participou aqui da Semana Santa, assistiu a grande maioria dos cultos, eu creio que se você esteve presente aqui, você ouviu bastante a respeito da Páscoa judaica, você ouviu bastante a respeito da crucificação de Cristo e aquilo que isso representa para nós hoje. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que eu quero juntamente com você a gente identificar quais eram os problemas dessa igreja. O que essa igreja passava, o que Paulo estava tentando remediar ali, corrigir. Fazer uma reflexão entre nós, o que nós passamos, se é os mesmos problemas, se a gente se equivoca de maneiras diferentes, ou se não, é a mesma coisa desde aquela época até hoje. E depois eu quero trazer umas considerações a respeito da ceia. Lembrando que hoje é um dia de festa. Quando Jesus ele estava para ir para o Calvário, ele não foi triste, ele foi feliz. E você vai entender isso hoje e eu espero que todo dia de ceia você lembre disso. Amém? Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 17. Na minha Bíblia tem um título aqui, Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. Verso 17. Mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, até acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham o que não tem nada? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Pois que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que entre vocês, muitos fracos e doentes, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor,
para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, as ordenarei quando for aí. Amém? Dá para ficar bem claro que tinha um problema, certo? Havia um problema na igreja de Corinto. Se você acompanhar essa carta por inteiro, você vai ver que Paulo ele reclama até que eles poderiam estar em outro nível, mas Paulo ainda tinha que pegar leve, porque eles não compreendiam, eles não entendiam. A ceia para nós, ela é algo tão primordial para o crente, e infelizmente, muitas vezes a gente, por desconhecimento, nós acabamos menosprezando a mesa do Senhor, menosprezando a ceia. Na Semana Santa a gente falou a respeito bastante da Páscoa judaica, que foi a origem da festa judaica que perdurou até os dias de Jesus. Inclusive hoje os judeus ainda fazem a celebração da Páscoa aos moldes que eram antigamente. Mas não sei se você lembra a história, mas eu vou refrescar sua memória se você não lembra. Quando os descendentes de Abraão, eles passam por fome na terra, e José, que tinha sido vendido pelos seus irmãos, estava lá no Egito, eles vão até o Egito. José vê que são os irmãos dele, tem compaixão deles e chamam eles para viver lá no Egito. E eram cerca mais ou menos de 70 pessoas que foram para o Egito, fugindo da fome. Muito obrigado, Bel. Deus abençoe. E cerca de 400 anos depois, esses 70 camaradas que chegaram lá no Egito se tornaram milhares. Só que com 400 anos depois, esse povo tendo se multiplicado tanto, o faraó já não era o mesmo, já não conhecia o povo, os líderes da nação já não tinham aquele carinho por José, e o povo acabou sendo escravizado no Egito. Então eles eram muitos, porém eram escravizados naquele lugar. E aí você deve lembrar de como Deus preparou através de Moisés a libertação desse povo, e a última praga era a morte do primogênito. E aí naquela noite, na noite que o Senhor disse que o anjo da morte passaria sobre o Egito e feriria todos os primogênitos daquele lugar, Deus ele prepara um cerimonial que seria perpétuo para o judeu, mas não seria um fim em si mesmo, e aquele memorial seria a Páscoa. E Deus fala: todo líder da casa de Israel pegará para si um cordeiro, matará esse cordeiro, assará esse cordeiro em brasa, comerá junto com a sua família. Se for só 2 ou 3, chama a família do lado, coma junto dentro de casa, pegue o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta, porque à noite o anjo passaria e o anjo mataria todos os primogênitos. E o sinal para livrar o primogênito seria o sangue na porta. A gente falou bastante sobre isso. Dito isto, aconteceu da maneira que Deus disse. Até o primogênito do faraó e o primogênito do cara que estava preso morreram, mas Deus livrou todos os primogênitos de Israel. Eles saíram daquele lugar, eles habitaram na terra que Deus tinha prometido, e até os dias de Jesus, mais de 2000 anos, nós também temos consciência disso, mas a Páscoa alcançou Jesus. E Jesus, ele sabe que Deus, ele sabia que Deus tinha um propósito com ele e com a festa da Páscoa. Porque numa quinta-feira, uma noite antes dele ser carregado pelos soldados e ser crucificado, ele se encontra com os seus discípulos, preparam a mesa, era semana de Páscoa, eu creio que eles tinham os pães ázimos, tinham as ervas amargas, tinham o cordeiro assado, tinham um vinho, e naquela noite Jesus, ele ministra a ceia com os seus discípulos. E naquela noite ele encerra o ciclo da festa judaica Páscoa.
Porque a partir daquele momento não seria mais necessário o sacrifício de cordeiro. Não seria mais necessário o derramamento de sangue de animais para limpeza de pecados do ser humano. Se você for olhar em toda a Bíblia, a gente falou bastante a respeito disso, que a simbologia do cordeiro, por exemplo, você vai ver em Gênesis 22 que quando Deus pede para que Abraão ele sacrifique seu filho Isaque, qual é o livramento que Deus dá para Isaque? Aparece um cordeiro, e aquele cordeiro é suficiente para salvar uma família. Você vai ver em Isaías 52, 53 que Deus fala a respeito de um cordeiro que era suficiente para salvar uma nação. E mais para frente você vai ver lá no Evangelho de João, no capítulo 1, 29, que João retrata que João Batista, quando vê Jesus vindo até ele para se batizar, ele estende o dedo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir daquele momento ele ressignifica isso. Só que aqui, no texto que a gente acabou de ler, Paulo ele é obrigado a exortar a igreja de Corinto. Porque a igreja de Corinto já não estava fazendo a ceia como Jesus tinha dado. Por isso que Paulo fala: eu te dei o que eu recebi. E o que eu recebi foi, e ele começa a descrever como foi. Antes da gente entrar nessa questão, e sabendo de que a festa judaica ela apontava para Cristo, e a consumação foi feita em Cristo, então não há necessidade de continuarmos sacrificando para Páscoa. Concorda comigo? Não existe mais essa necessidade. E, passado tudo isso, a gente ainda tem dificuldade de entender o que é a ceia. Existem pessoas que acham que a ceia ela é a transfiguração, a transubstanciação. É como se o corpo se tornasse verdadeiramente o pão e o suco se tornasse verdadeiramente o sangue de Jesus. Aí abri um parênteses, na igreja que eu ia há muito tempo, quando minha mãe se converteu, eu lembro que não era que nem aqui na Cepa. Na Cepa, quando sobra a ceia, o que a gente faz? As crianças também celebram ceia. Elas bebem, elas comem o pão, elas tomam um suco de uva e a gente ensina para elas como isso funciona, por que isso funciona. Isso eu não sei você, mas lá em casa gera um monte de questões e eu às vezes fico maluco e falo: mano, de onde esse cara está tirando essas perguntas? Isso é bom. Eu creio que é o próprio Espírito Santo de Deus falando: cara, você não pensou nisso? E aquilo? E aquilo outro? E eu falo: nossa, né? É maravilhoso isso. Mas eu creio, se você também tem um filho que participa do GF, ele deve ter perguntado algumas vezes para você: por que eu tomo suco de uva e como bolachinha de sal? Ou pão? Por quê? E aí, quando eu era pequeno e não tinha isso, não tinha sabe? Só via os grandes lá tomando a ceia e a gente ficava curioso: o que é aquilo? E eu lembro que a gente pedia para o pastor: pastor, deixa a gente tomar. Ele: não pode, isso daqui não pode. Não pode tomar, isso aqui não pode nem tocar. Você não pode nem tocar no pão e no vinho. E aí sabe o que ele fazia com o pão e com o vinho? Ele levava no monte e enterrava. Porque ele entendia que o corpo e o sangue de Cristo era feito verdade ao se orar e abençoar a ceia do Senhor. Então ele não permitia que ninguém tocasse depois que a ceia fosse distribuída e sobrasse. Ele ia lá e enterrava. Ele acreditava nessa transubstanciação dos elementos. Existem aqueles também que acham que é a consubstanciação. É como se não é o corpo, mas como se Jesus estivesse presente na hora da ceia em corpo, por causa do pão e do suco de uva. Entende? E a gente sabe que isso também não é verdade. Deus ele está presente, Jesus está presente, sim, mas em espírito, não em corpo. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Aqui é apenas um simbolismo. É simbólico. Porém, a gente entende também, como alguns entendem que é apenas um rito, não fica só no rito. Nós fazemos isso todos os primeiros domingos do mês, mas não é um rito vazio em si mesmo. Nós cremos que a ceia do Senhor ela é um meio de graça e edificação da igreja. É onde nós estamos não só em comunhão com Deus, mas sim em comunhão com os nossos irmãos.
É isso que nós acreditamos e é isso verdadeiramente o que a ceia é. É por isso que Paulo vai descer o cajado na igreja de Corinto a respeito do que eles estavam fazendo. E aí eu quero que você observe aí comigo o verso 18 do texto que a gente acabou de ler. Ele está aqui, ó. Porque antes de tudo, eu estou informado que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Meus irmãos, esse é apenas um dos primeiros problemas que eu consegui identificar e a gente vai olhar em alguns aqui. Essas divisões, ele chega a dizer que até é saudável que isso aconteça. E aí não que a gente aqui na CEPA não tenha divisões, nós temos divisões. Você quer ver quando a gente tem divisão? Vem aqui num culto de CEPAL, é um culto de estudo bíblico de terça-feira, às 17h30. Você é convidado para vir aqui? 19h30, 17h30 eu estou no caminho. 19h30 aqui, e aí você vai ver o que é divisão. Porque às vezes a gente entra nos embates santos aqui, e um fala, não, eu entendo assim. E aí o outro fala, não, mas você não leu aquele outro texto que fala assim? E o que acontece verdadeiramente é que muitas das vezes a gente vê que os dois estão errados, e quem está certo é o texto bíblico, mas o Espírito Santo de Deus, ele opera em nosso meio, e a gente sai daqui feliz e edificado. Isso é maravilhoso. Só que nessa igreja em Corinto, eles se dividiam quando eles se juntavam. Juntava grupelhos. Eles não tinham união entre si. E isso não é o que a ceia prega para nós. Se você lembrar, quando Jesus ele ministra a ceia para os seus discípulos, cara, você já viu a biografia de cada um deles? Um era um terrorista, um zelota. O outro era pescador chucro, era Pedro. A gente vai ver cobrador de imposto. A gente vai ver os caras de várias formas, mas eles estavam ali unidos pela graça e pela unção daquilo que Deus tinha para eles. E assim também é para nós. Enquanto eles se juntavam para a divisão, isso não pode ser verdade em nosso meio. Outro ponto que eu vejo aqui de problema, que é a acepção de pessoas, lá no verso 21. No verso 21 a gente vai ver, ó, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Imagina aí você comigo. Antes deles celebrarem a ceia, eles realizavam uma festa, você já deve ter ouvido esse nome, que é a festa ágape. Já ouviu? A festa do amor. E eles meio que faziam o que a gente chamaria de festa americana. Né? Você já participou de uma festa americana? Quando você vai, você leva um pratinho de salgado, um refrigerante. Então, cada um levava. Só que, o que acontecia quando eles se juntavam? Além deles se dividirem em grupos, tinham aqueles que eram abastados e aqueles que não tinham nada. E uns acabavam a ponto de ficar com fome no final da celebração dessa festa, porque ninguém repartia. E outros acabavam saindo de lá embriagados de tanto que bebeu e comeu naquele lugar antes mesmo da ceia do Senhor. Imagina isso acontecendo nos nossos dias hoje. Você imagina? Eu sei que aqui na CEPA não tem disso, graças a Deus, e eu glorifico a Deus, e a gente faz um esforço tremendo para que isso não aconteça. Que a gente não se divida em grupos. Apesar de nós nos reunirmos durante a semana em grupos, você é livre para frequentar qualquer GR, meu irmão. É um grupo de relacionamento. Né? Nós já passamos dessa fase de, não, o meu pequeno grupo, mas glória a Deus, Deus abençoe vocês. Amém? Tá cheio hoje, hein? Então, antigamente a gente tinha esse pensamento, lembra? Ah não, mas eu sou do PG de fulano. Eu não posso visitar o PG de ciclano. E aí a gente até mudou a sigla. Pequeno grupo passou para GR, que é um grupo de relacionamento. E aí, se você não sabia, saiba que você é livre para frequentar qualquer grupo de relacionamento aqui nessa igreja. Procure os líderes. Cadê os líderes de GR? Levanta a mão aí. Ó, dá uma olhada em volta. Existem GRs de quarta até sábado. Existem GRs online também, se você mora longe. Então, fique esperto, não se dissipe e se junte a nós em comunhão nesses momentos tão agradáveis. Mas aqui não era assim que acontecia. Aqui eles ficavam divididos em grupelhos.
enquanto os mais ricos tinham ali picanha, filé mignon, os que eram pobres só tinham um pão seco e água. E aí é ruim, né, irmão? Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, no verso 22, a gente vê que, ao fazer isso, os irmãos estavam pecando entre si. Será que vocês não têm onde comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Irmãos, ao fazer isso, aqueles que não tinham nada eram envergonhados por aqueles que tinham. Então aqueles que tinham acabavam pecando contra os que não tinham nada. Entende? Só que não era só um pecado contra o irmão, era também um pecado contra Deus. Aí a gente vê lá no verso 17. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando há essa divisão, quando há essa facção, e há um pecado contra o irmão, e eu participo da ceia, eu sou réu do sangue e do corpo de Cristo. Eu cometo pecado não só contra o meu irmão, mas eu cometo pecado contra Deus. E isso é grave, isso acontecia nessa igreja. Eu sei que talvez você esteja olhando para mim e falando assim, Wellington, hoje é festa, não é dia de cajadada, então pega leve. Mas a gente precisa ver isso. Isso aqui já é um ponto de examinar. Qual é o seu comportamento à beira da mesa da ceia do Senhor? Você já tinha pensado nisso? Muito bom que antes de cearmos a gente tem esse momento de reflexão. E a exortação de Paulo para a igreja de Corinto a respeito da ceia é a seguinte: ele vem com várias aplicações práticas para mim e para você, e eu quero que você me acompanhe no decorrer do texto, e você vai ver que não é só cajadada, tá bom? Você vai sair daqui dando glória e agradecendo a Deus por essa mesa maravilhosa e entendendo mais o que é a ceia do Senhor para nós, que ela é algo que nós não merecemos, mas Deus nos deu, pela graça e pela misericórdia. E aí eu vejo aqui a primeira implicação para a gente, que a maior demonstração de amor é dada diante a maior demonstração de maldade. Aí está no verso 23, acompanha aí comigo, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão. Meus irmãos, vocês lembram, e Paulo está trazendo isso à memória da igreja de Corinto. Muito provavelmente, Paulo está escrevendo 40 anos depois, um pouco antes, 30 anos depois, já da morte de Cristo e da ressurreição, e de Cristo já estar com o Pai. Mais ou menos uns 30 anos. E ele está lembrando como foi que ele passou essa doutrina para a igreja. Como ele ensinou que a ceia deveria ser feita. E eles não estavam fazendo da maneira que deveria. Então Paulo fala que na noite que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graça. E aí eu quero levar você junto daquela mesa. Imagina na quinta-feira à noite, Jesus, quando tinha preparado o lugar para estabelecer a ceia do Senhor, ele sabia que Judas ia trair. Ele tinha consciência disso. Enquanto Judas estava tramando junto com o Sinédrio a morte de Jesus Cristo, uma morte vergonhosa, Jesus Cristo estava tramando a melhor forma para ele entregar a vida para a remissão de pecados de muitos. Você consegue entender isso? Enquanto o mal estava sendo tramado contra a vida dele, ele estava fazendo o máximo para fazer a melhor coisa para entregar a vida dele. E aí eu continuo, enquanto o inferno tramava matar Jesus, ele planejava a melhor forma de dar a própria vida para a salvação do seu povo. Isso lá no verso 23. Verso 24, o maior sacrifício foi feito com alegria e graça. A impressão que a gente tem quando você só lê esse texto corrido, imagina você sabe que você vai morrer. Como é que você estaria? Dando pulinhos de alegria? Correndo e gritando que nem o Zion aqui? Felizão? Não. Não. Basta a gente ter um diagnóstico ruim.
a perna treme, não é? O intestino desanda. Não sei você, mas eu fico assim, eu fico nervoso. Na nossa vida é assim, mas com Cristo não, ele estava alegre. O momento de tristeza dele foi no Getsemane, enquanto ele orava ao Pai, mas naquele momento ali ele já sabia. Sabe por que ele sabia? Aí eu quero que você abra comigo aí no Evangelho de João, capítulo 10, 17 e 18, Iris. Olha como Jesus já sabia de tudo isso. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Você acha que ele estava preocupado? Você acha que ele estava temeroso com aquela situação? Mesmo sabendo que o destino dele era a cruz. Ele sabia o porquê que ele estava fazendo isso. Ele tinha certeza que Deus não ia desampará-lo. Jesus é o presente do Pai para a igreja, e a igreja é o presente do Pai para Jesus. Acho muito interessante a oração que Jesus faz pelos discípulos. Ele agradece a Deus por ter tirado os discípulos do mundo e ter dado para ele. E nós temos que agradecer a Deus por ter enviado o Filho dele para a igreja. E quando nós nos juntamos para celebrar a ceia do Senhor, é justamente isso que a gente está fazendo. Estamos tornando lembrada a morte de cruz, só que não só a morte, a ressurreição e a glória de Jesus na cruz do Calvário. O resultado do sacrifício supremo de Cristo não se dá apenas na informação, mas também na apropriação. Lê aí comigo o verso 26 do capítulo 11. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, a gente não basta ficar só na informação, sabe? Talvez você já saiba de tudo isso que eu falei para você até agora. Talvez você já tenha essa consciência há alguns anos. Talvez alguns há 10 anos, alguns mais, 30. Só que a informação, ela não basta. Não basta eu ser informado, conhecer todos os textos da Bíblia e não aplicar isso à minha vida. Não fazer isso prático à minha vida. Aí, quer ver? Vamos ilustrar lá com a Páscoa judaica novamente? A ordem lá que Deus deu para os hebreus era o quê? Pega um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem nada, e sacrifica esse cordeiro, mata esse cordeiro. Pega o sangue desse cordeiro e passa nos umbrais da porta. Bastava eu saber disso, imagina eu, um hebreu, lá no Egito, essa época. Bastava eu saber disso? Bastava você saber disso lá? E se você fala assim, não, mas eu tinha aqui o cordeiro. Só que aí se você não matasse o cordeiro, não tirasse o sangue do cordeiro, não passasse o cordeiro nos umbrais, o anjo passaria e você com certeza teria uma perda. Quem é primogênito aqui? Olha aí. Estaria ruim para vocês. Eu não, eu sou o segundinho. Você entende como funciona? A informação, única e simplesmente a informação, eu saber que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, eu saber disso só não basta. Do mesmo jeito que para o hebreu lá, ele saber que tinha que matar um cordeiro e passar o sangue na porta, não livrava. Ele tinha que matar, comer com a família, pegar o sangue numa tigela e passar nos umbrais da porta. Porque quando o anjo passasse, ele ia identificar o quê? O sangue na porta. E aí isso nos leva a um segundo ponto. O segundo ponto é que não é por merecimento. Assim como a informação ela não serve, a salvação também não é por mérito, mas sim através do que Cristo fez ao nosso favor. De novo, vamos lá? Lá no Egito, eu creio que hoje também é assim, mas vamos fazer primeiro a alusão lá. Você acha que todo primogênito em Israel ali,
era gente boa? Era o cara sangue bom? E todo primogênito egípcio era ruim? Eu creio que não. Eu creio que poderia ter entre o povo egípcio homens de boa índole, excelentes maridos, excelentes pais, excelentes filhos. Porém, era primogênito, ele não tinha o sangue do cordeiro na porta dele. E ele morreu. Da mesma forma, entre o povo hebreu, eu creio também que teria aqueles primogênitos hebreus ali que não eram flor que se cheire. Mas o cara tinha o sangue na porta dele. E o anjo passou e poupou a vida dele. Assim também é com a gente. Você acha que todo crente, todo filho de Deus é flor que se cheire? Infelizmente não. Assim como no mundo, há pessoas que não conheceram a Cristo, não tiveram essa oportunidade de viver. Elas têm informação, elas sabem, mas elas não viveram. Elas não viveram a transformação que Cristo ele nos dá. Elas não viveram isso. Só que elas são boas pessoas. Excelentes pais, excelentes filhos, excelentes esposas, ótimos patrões, ótimos funcionários. Eles são. O que falta para eles? Falta para eles o sinal do sangue. Amém? E aí a gente vê aqui que o tomar e o comer é uma apropriação. É você que tem que fazer isso. Você deve tomar do suco e comer esse pão. Eu não posso fazer isso por você. Você imagina, a Daiane faz uma greve de fome. Eu posso chegar lá no juiz e falar assim, doutor, me dá aí faz aí uma procuração para eu me alimentar por ela. Tem condições? Não dá. A gente não pode se alimentar por outra pessoa. Do mesmo jeito que a gente não pode ir ao banheiro por outra pessoa. É a pessoa que tem que ir. Isso é uma coisa que nós mesmos temos que fazer. E quando nós nos juntamos para comer e para beber desse pão, comer o pão e beber desse cálice, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos passando o sangue de Jesus nos nossos umbrais, digamos assim. Nós estamos declarando que lá na cruz do Calvário, quando o sangue de Jesus foi derramado, ele foi por mim e por você. E é assim que a gente faz. Se o hebreu tinha que passar o sangue nos umbrais da porta, nós temos que nos unir aqui e comer do pão e tomar desse cálice e lembrar a morte dele. Porque a morte dele é o que nos traz cura, é o que nos livrou dos pecados e é o que nos leva para o céu. É a morte de Jesus, não é o que eu sou, o que eu conheço, não é isso. É Jesus. Não é o que você é, não é o que você conhece, não é o que você sabe, é Jesus. Amém, irmãos? Então o sacrifício supremo de Cristo ele deve ser lembrado. E como é que a gente lembra desse momento que a gente vai realizar daqui a pouco, em instantes? Eu sugeria 3 momentos, 3 movimentos. Você olhar para trás. Basicamente, olhar para trás é o que a gente já fez até agora. A gente falou a respeito da Páscoa judaica, aquilo que isso significava para o israelita. E a gente falou a respeito da ceia de Jesus. Jesus ali com os discípulos, celebrando a primeira ceia e a última Páscoa. A ceia do Senhor, ela é o elo, é aquilo que liga a primeira e a segunda vinda de Jesus. Então, ao celebrar a primeira, ele diz para os discípulos, olha, eu não vou tomar mais dessa vide, eu não vou tomar mais do vinho. Eu vou tomar naquele dia, e ele aponta um futuro. Mas nós precisamos fazer esse movimento de olhar para trás, entender o que a ceia do Senhor ela significa para nós no dia de hoje. Não só isso, a gente deve também olhar para frente. Como eu disse, Jesus ele mesmo disse, olha, é a última vez que eu estou bebendo aqui, mas eu beberei novamente, lá na glória, na mesa, nós cearemos juntos. Então a ceia ela não é vazia em si aqui. Ela apenas não significa algo que já aconteceu há 2000 anos atrás. Ela revela algo para nós que vai acontecer. Desde quando Jesus, naquela cruz, ele disse estar consumado. Ele já preparou isso para mim e para você. A gente precisa crer nisso. O outro movimento é olhar para dentro.
aí esse pode ser o mais complicado para alguns. Mas nós estamos aqui entre irmãos. A gente pode fazer esse movimento muito bem e sair daqui curados em nome de Jesus. Jesus ele contou uma parábola certa vez. A parábola que ele falou era a respeito de o fariseu. Você sabe que o fariseu ele era um líder religioso. Ele provavelmente, entre os judeus ali, ele era os mais alinhados com a palavra, aqueles que tinham mais conhecimento a respeito da palavra, os mais rígidos naquilo que dizia a respeito à liturgia do culto judaico. E ele estava lá no templo orando. E a oração dele era: muito obrigado, Senhor, porque eu não nasci como aquele. E ele apontava um publicano. O publicano era um cobrador de imposto, um cara que não era bem visto na sociedade. E enquanto aquele fariseu, ele se enchia de si mesmo e orava a Deus, falando mal do outro e se gloriando de algumas coisas que não era bacana, aquele publicano ele entendeu. Que o texto fala que ele tinha vergonha até de olhar para o alto enquanto ele orava. E a oração dele era perdão. Perdão porque eu sou um pecador. Ele entendeu o que ele era. E aí Jesus pergunta aos discípulos que ouviram a palavra depois. Ele fala: então, e vocês acham que quem saiu justificado dessa oração? O publicano saiu justificado. Ao fazer essa menção em olhar para dentro de nós antes de cearmos, nós vamos entender que a gente não é digno. A gente não é digno de tomar da vide, de comer o pão e celebrar a ceia. Mas como eu disse, é um ato de graça da parte de Deus. Porque nós sabemos que a nossa dignidade, ela é quando nós olhamos para dentro de nós e entendemos que se fosse por nós, não teria como nós participarmos. Mas Deus ele quer que nós participemos, porque ele diz assim, que cada um examine a si mesmo, no verso 28, Iris. E assim coma do pão e beba do cálice. Lembra lá do sangue nos umbrais? Quando eu como o pão e eu bebo o cálice, eu surto o mesmo efeito do sangue nos umbrais. Eu afirmo que apesar daquilo que eu sou, pobre, pecador, injusto, miserável, que por mim mesmo não poderia chegar diante de Deus, através daquilo que Cristo fez por nós na cruz, nós temos acesso ao Pai. E toda vez que você come e bebe, você está acessando o Pai num nível que nem os anjos, eu acho, conseguem. Nem os anjos. Para terminar, eu queria que você refletisse naquilo que João fala na primeira carta dele, no verso 1, capítulo 1, verso 9, Iris. Que é: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você compreende isso? Porque alguns questionam a gente. Mas por que a ceia ela é servida para todo mundo? Por que todo mundo pode pegar? Porque nós entendemos que nós não somos juízes de ninguém. A palavra ela precisa ser explicada e nós precisamos conscientemente tomar posse daquilo que Deus ele já nos deu, que é poder participar da ceia do Senhor. A ceia não é nossa, a ceia não é minha. Se em algum momento eu barrar, a gente fez uma brincadeira aqui no início. A Adriana chegou aqui na hora que a gente começou o culto, antes da oração, e ela fez uma piadinha aqui. E aí eu falei, nossa, isso porque hoje é dia de ceia. E aí alguém falou assim, tem que falar para o pastor tirar a ceia dela. É uma brincadeira, não é? Mas eu não sei você. Você já viu alguém ficar sem ceia por conta de alguma pisada na bola que deu? Por causa de alguma situação que às vezes nem foi provocada por ela, mas ela foi vítima. E aí o pastor fala, não, esse mês você não ceia.
Quando isso acontece, irmãos, isso é fazer acepção de pessoas. Era o que a igreja em Corinto estava fazendo. Ali o problema não era a ceia em si, claro. A questão era a comida. Uns tinham para comer e outros não tinham, e aqueles que tinham não repartiam. Eles faziam acepção de pessoas. Então, se nós limitamos quem pode ou não pode pegar a ceia, participar de algo que não é nosso, isso é fazer acepção de pessoas. Por isso que a ceia é livre. Eu não sei como é que você entende isso, eu não sei como é que você foi ensinado a respeito disso. Mas nós fazemos assim, porque nós entendemos que a ceia é do Senhor. O nosso papel é olhar para nós, entender que nós somos injustos. Não seria por nós, mas é por Ele. E é por Ele que a gente ceia. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Pense nessas palavras. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você me ouviu falar durante esses minutos e ficou com a voz aí acusando você. Ah, mas você não vai participar. Ah, mas olha, você lembra o que você fez? E eu quero que você, em nome de Jesus, aproveite esse instante onde a canção vai ser tocada e eleve o seu coração a Deus. Confesse a Deus o seu pecado, mas, pelo amor de Deus, não deixe de participar da ceia. Não deixe de tomar do suco, comer do pão. Lembra, é igual o sangue. Se o sangue não estivesse nas portas, o anjo passaria e mataria. Não interessa quem é. Não é por nós, é por Ele. Nós nunca conseguiríamos nos apresentar a Ele dignos de tomar dessa ceia. Mas a ceia é um presente para nós. Aproveite esses instantes e eleve uma oração a Deus. Amém?